E mais um pouquinho de Gauss aí, né? Esse aí é sobre produto vetorial. Por enquanto, produto interno. Nós vamos mostrar como que calcula um produto escalar, ou seja, produto interno, como que encontra o módulo de um vetor, o que é um vetor unitário, como calcular o ângulo entre dois vetores e qual é a condição de ortogonalidade entre dois vetores. Vamos lá. Então, gente, um exemplo aí de como calcular o produto escalar entre dois vetores, ou produto interno, né? O vetor U é 3 menos 1 e 2, e o vetor V é 2, 0 menos 1. Para a gente fazer o produto interno desses dois vetores, basta multiplicar cada elemento com o seu correspondente. Então, vamos lá, né? 3 vezes 2 e somar com o próximo. Menos 1 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1. E fazemos, então, esse cálculo, que é igual 3 vezes 2, 6, mais 0, menos 2, que é igual a 4. Gente, todo resultado de produto interno entre dois vetores tem que ser um número, tá bom? Então, é isso aí. Então, gente, o módulo, ou tamanho, ou norma de um vetor é calculado tirando a raiz da soma dos quadrados de cada componente do vetor. Lembrando que esse módulo, o resultado dele, tem que ser um número positivo ou igual a 0, nunca negativo, porque módulo nunca é negativo, né? Então, nós vamos fazer esse exemplo aqui. O vetor U é 1 menos 2 e 2. Qual que é o módulo de U? Então, a gente vai seguir a fórmula. 1 elevado ao quadrado, somado com menos 2 elevado ao quadrado, somado com 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 4 mais 4, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. 3, então, é um número real. O número de componentes de um vetor pode variar, tá bom? Esse exemplo eu mostrei com 3 componentes. Vamos falar aí um pouquinho de versor de um vetor, né, gente? Para a gente calcular o versor de um vetor, vamos chamar ele de U, é igual a formulazinha V, né? O vetor V, dividido pelo módulo de V. Então, vamos calcular o versor desse vetor. Vai ser o próprio vetor V, não é isso? Olha só. Dividido pelo módulo dele mesmo. O módulo dele mesmo vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é igual a 1 menos 2 e 2 sobre raiz de 9. Fazendo a conta aqui direto, né? Então, vai ficar 1 sobre 3, já tirando a raiz de uma vez, menos 2 sobre 3 e 2 sobre 3. Então, esse vetor é o versor do vetor V, que a gente chama de U. Na verdade, o vetor U é o vetor unitário. O que quer dizer vetor unitário? É aquele vetor cujo tamanho é uma unidade. Então, vamos verificar se isso é verdade? Então, vamos calcular o módulo desse vetor U. Vai ter que dar 1. Então, 1/3 elevado ao quadrado vai ser 1 nono. 2/3 elevado ao quadrado, 4 nonos. E 2/3 elevado ao quadrado, 4 nonos. 1 mais 4, 9 nonos. Olha só. Que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, realmente, esse vetor é unitário. Gente, as propriedades do produto interno são importantes porque mais à frente, quando for fazer exercícios, nós precisamos saber o que pode e o que não pode, né? Então, vamos falar aí da primeira propriedade. O vetor U multiplicado por ele mesmo é maior ou igual a 0 e o vetor U multiplicado por ele é igual a 0 se e somente se U for um vetor nulo. Segundo aí, pessoal, o vetor U multiplicado pelo vetor V é a mesma coisa de V multiplicado por U, ou seja, o produto interno é comutativo, é também distributivo em relação à adição de vetores. Por exemplo, o vetor U multiplicado por uma soma de vetores é a mesma coisa de U vezes V mais U vezes W. Propriedade número 4 aí, gente. Se eu pegar um vetor V e multiplicar pelo produto de um número real M pelo vetor U, tem que ser a mesma coisa de eu multiplicar esse mesmo valor M, esse valor real, pelo produto interno de um vetor U com V. E que também tem que ser a mesma coisa de pegar o vetor U
e multiplicar pelo número real vezes o vetor v. Ou seja, não importa a ordem, de qualquer forma que nós multiplicarmos dois vetores e um número real, o resultado é o mesmo. E a última propriedade aí, né, pessoal? U vezes U é igual ao módulo de U elevado ao quadrado. Olha só, de acordo com a definição de módulo de um vetor, a raiz de U vezes U é igual ao módulo de U. Isso, elevando os dois termos ao quadrado, temos então que U vezes U é igual ao módulo de U elevado ao quadrado. Pessoal, para a gente falar sobre ângulo entre dois vetores, vamos recordar um pouquinho aí a lei dos cossenos. Imagine que você tem um triângulo de lado A, lado B e lado C, e um ângulo θ entre o lado A e B. A lei dos cossenos diz que C ao quadrado, essa medida no caso, é igual a A2 mais B2 menos 2BC vezes o cosseno de θ. Então, essa é a lei dos cossenos. Comparando com a situação dos vetores, temos que... Imagine que esses vetores, e aqui o vetor U, o vetor V, e aqui a diferença entre eles, que no caso é representado dessa forma, né? Então, comparando esse C2, ele é correspondente a essa parte aqui. O A2 correspondente ao U2, o B2 correspondente ao módulo de V também ao quadrado, e 2BC cosseno de θ corresponde a essa parte. Olha como é que as fórmulas são parecidas, não é mesmo? Mas a gente sabe que se desenvolver isso aqui é um produto notável, olha só, vai ficar o módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que, então, vamos repetir, né, essa parte, olha só, mais módulo de V ao quadrado, né, menos 2 módulo de U, módulo de V, vezes cosseno de θ. Fazendo alguns cortes, olha só, cortando essa parte com essa parte com essa, cortando também esse menos 2 com esse menos 2, vai resultar o seguinte, que o V é igual, tem que pôr setinha, tá, gente? Sempre tem que pôr essa setinha. É igual a módulo de U vezes o módulo de V vezes cosseno de θ. Então, tá aí a fórmula para a gente calcular o ângulo entre dois vetores. Quer dizer, na verdade, a gente faz um ajuste aqui, né? Então, vai ficar, ó, cosseno de θ é igual a U vezes V sobre módulo de U vezes o módulo de V. Encontrando assim o cosseno do ângulo procurado. Tem mais um processo para encontrar exatamente o ângulo. Vou mostrar como um exemplo. Nós vamos calcular o ângulo θ entre esses dois vetores 2D, tem duas dimensões. Usamos essa fórmula, o produto interno, no caso, 4 vezes 5, como já sabemos fazer, né? 20 somado com 3 vezes menos 1, menos 3. Sobre o módulo de cada um deles. O módulo de U vai ser 16 aqui, mais 9, que multiplica o módulo de V, que é igual a 25 mais 1. Isso vai resultar em 17 sobre raiz de 650. E fazendo aí, vai encontrar 0,666 aproximadamente. Então, isso quer dizer que o cosseno de θ é igual a aproximadamente 0,666. Mas eu não quero saber quem é o cosseno de θ, eu quero saber quem é θ. Então, temos duas opções. Ou vamos consultar a tabela trigonométrica e encontrar qual é o ângulo cujo cosseno vale isso, ou na calculadora. Então, nós vamos encontrar aí que θ é igual a 48,19 graus. Olha aqui que interessante, pessoal. Se o produto interno entre dois vetores for positivo, implica que o cosseno de θ entre eles também é positivo. Nesse caso, forma um ângulo nulo ou agudo, ou seja, maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Se o produto interno for negativo, é porque o cosseno de θ também é negativo. Nesse caso, forma um ângulo raso ou obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor ou igual a 180. Agora, olha só, se o produto interno for igual a zero, isso quer dizer que o cosseno de θ é zero, ou seja, θ vale 90 graus, então forma um ângulo reto. No caso, então, quando o produto entre dois vetores, produto interno, for igual a zero, implica que os dois vetores são ortogonais.
Vamos supor que um exercício dá 3 vértices de um triângulo e pede para provar que esse triângulo é retângulo. Basta fazer de 2 a 2 o produto interno. Se um deles for igual a 0, já está provado então que o triângulo é retângulo. E estão aí as fórmulas de tudo que a gente viu nesse vídeo. Um tempinho pequenininho aí, né, para quem quiser anotar. Estão aí as minhas referências, né? Depois tem mais GAO aí para vocês, tá, gente? Até a próxima. Então, é isso aí. Obrigada a todos e até o próximo tópico.